E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Nova Iguaçu. O Botafogo conseguiu gol no finalzinho da partida e conseguiu se colocar entre os 4 primeiros que vão se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Um jogo assim, podemos dizer que meio que sonolento do Botafogo, um jogo que foi talvez mais prejudicial para o Botafogo do que benéfico. Se você pegar, cara, beleza, o Botafogo venceu o jogo do Nova Iguaçu, mas teve uma lesão do Bastos, que a gente ainda não sabe qual é a gravidade. Tomara que não seja nada assim que vai deixar ele fora dos gramados por muito tempo, mas é lesão de joelho, o que já deixa o torcedor do Botafogo extremamente preocupado, tendo em vista que o Bastos é o zagueiro titular do Botafogo ao lado do Alexander Barbosa, se machucou muito cedo. No início da partida, o jogador do Volta Redonda, uma entrada do jogador do Nova Iguaçu, e aí, irmão, eu vou falar para vocês. O estado hoje que estava o gramado do Moça Bonita é um estado assim impraticável para ter futebol. E isso ajudou sim, obviamente, a ter lesão dos jogadores. E com gramado pesado, a grama fofa, a grama alta, não existe você marcar um jogo de um time profissional que vai ter uma temporada longa pela frente, disputando vários títulos, para um estádio com uma condição daquelas. Mas ok, beleza. E aí depois o Botafogo ainda perde o Arthur lesionado ainda no primeiro tempo. O Arthur que fazia o seu segundo jogo pelo Botafogo. Não sei também qual o nível ainda, o grau dessa lesão do Arthur, mas tomara que não seja nada grave. Porém, 2 jogadores que o Botafogo perdeu hoje por lesão provavelmente não jogam na próxima rodada do Campeonato Carioca. Jogadores importantes assim para o grupo, para o elenco do Botafogo. O Arthur que chegou talvez com status titular, o Bastos que também tem status de titular. Mas se tivemos uma notícia positiva, foi o bom jogo que fez o Kaique no segundo tempo, quando entrou no lugar do Igor Jesus. O Rafael Lobato entrou mais uma vez com muita movimentação, por mais que tenha pecado em alguns movimentos tecnicamente. Entre os demais, o Botafogo teve uma atuação segura do Alexander Barbosa, um Serafim que também se machucou e até a lesão fazia um jogo ok. Depois teve o Newton que também fez um jogo ok, não comprometeu em nada. Teve ali um Vitinho meio que impreciso em algumas jogadas tecnicamente. O Vitinho precisa apresentar uma evolução maior essa temporada do que ele teve na temporada passada. Um Cuiabano bem ativo participando do jogo. Teve ali o Matheus Martins abaixo, até melhorou no finalzinho da partida, sofreu um pênalti. Teve algumas jogadas ali para finalizações perigosas. Tivemos um Savarino que passou a maior parte do jogo sumido, perdeu um pênalti, mas conseguiu dar uma assistência no momento importante. Entrou o lado técnico ali, o Savarino que conseguiu assistir muito bem o Kaique. Tivemos o Marlon Freitas que mais uma vez tentando organizar o time do Botafogo na base ali dos passes. Tivemos um Gregory no primeiro tempo pouco exigido na parte da defesa, o Igor Jesus também que brigou muito, mas que acabou saindo no intervalo. Pro Kaique, que eu achei que foi assim, um jogador que entrou bem no time do Botafogo na segunda etapa. Depois também teve a entrada do Patrick de Paula, que fez um jogo burocrático. O jogo do Botafogo em si hoje foi muito burocrático. Era um jogo realmente para isso, vencer de 1 a 0, não convencer o torcedor, mas também não tem muito como a gente esperar. O Botafogo ainda está sem treinador. Ainda terão outros jogadores que vão chegar no time do Botafogo com status de titular. O Botafogo perdeu o Bastos, perdeu o Arthur, então a gente tem que relevar, mas pô, dá pro Botafogo jogar muito mais do que jogou no jogo de hoje. Cá entre nós, a atuação foi completamente assim, muito abaixo do nível que esse grupo, que esse time do Botafogo tem para apresentar para a temporada de 2025. Mas a gente também sabe que o Campeonato Carioca não é muito padrão. Eu sempre falo aqui com vocês, tem time que chega no Campeonato Carioca, vence todos os jogos, amassa os times pequenos, vai até bem nos clássicos, chega no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ó, dá ruim. E tem time que no Campeonato Carioca às vezes não faz jogos tão bons assim, chega nos jogos contra os times mais fortes e aí começa a jogar bem. Isso já aconteceu inclusive com o Botafogo em temporadas muito recentes. Vamos ver então como foi Botafogo versus Nova Iguaçu. Botafogo começou com essa boa jogada do Cuiabano, um bom cruzamento do Cuiabano aí na cabeça do Igor Jesus, que acabou não conseguindo dar direção ao lance. Mas eu volto aqui já, rapaziada. Mas eu já venho aqui criticar para vocês esse gramado do estádio de Moça Bonita. Irmão, muito abaixo do que um futebol profissional precisa para ter um bom funcionamento ali da partida. O Botafogo até começou um pouco mais ligado, depois caiu muito o ritmo. Teve essa finalização do Savarino. Parecia que seria um jogo tranquilo pro Botafogo, que faria gol a qualquer momento, mas depois foi caindo o ritmo, caindo a intensidade. A gente entende que é apenas o terceiro jogo do time principal do Botafogo, mas faltou muito ali tecnicamente dos atletas.
Lance aí de falta em cima do Cuiabano. Primeiro tempo morno. Um time também do Nova Iguaçu que não ameaçava tanto o time do Botafogo. Teve pouquíssimas jogadas assim que você pode falar do Nova Iguaçu que teve um perigo. Se é que teve. Cobrança de falta do Savarino. O goleiro quase solta essa bola no pé do Matheus Martins. Mas conseguiu se recuperar a tempo. Olha aí. Bola perigosa do Savarino. A cobrança até veio fraca, mas o goleiro teve dificuldade na hora de fazer a defesa. Mais uma tentativa do Botafogo. Finalização do Savarino que vai por cima. Pegou muito embaixo na bola. Poderia ter tido um pouco mais de capricho nessa jogada do Savarino, que apareceu mais do que em outros jogos, mas ainda longe daquele Savarino que a gente sabe que pode render. Chute do Marlon Freitas, a bola foi por cima do gol. Bola disputada ali pelo Matheus Martins. Marlon Freitas sem tanta opção resolveu finalizar, o chute saiu alto. Cara, essa bola do Serafim não pode perder, né? Eu sei que é, pô, zagueiro. Mas você tem que fazer o gol, né, Serafim? Depois ele ainda meteu um migué que o jogador adversário tinha desviado na bola. Foi ele que completamente bateu para fora essa bola, o Serafim. Vocês viram que não teve muita coisa no primeiro tempo. Vamos para a segunda etapa, que o Botafogo voltou mais ligado. O Botafogo já voltou um pouquinho mais ativo. Teve essa jogada do Vitinho, o Botafogo conseguindo explorar bem as laterais. Vitinho vai lá, faz esse cruzamento. Só que o Matheus Martins até consegue a finalização, só que a bola vai no meio do gol. Se ele dá a direção à bola, talvez poderia ter saído do gol. Bom lance aí do Cuiabano, limpa de esquerda. Traz para a direita, mas aí não é a perna dominante. E na hora de finalizar, o chute saiu fraquinho aí do Cuiabano. E o goleiro Nova Iguaçu conseguiu fazer uma defesa tranquila. Olha aí. Mas você vê o Botafogo ainda tendo alguns pontos assim do Arthur Jorge, né? Os dois laterais atacando, aparecendo pro jogo. Se lançando ao mesmo tempo pro campo de ataque, que era uma marca ali muitas vezes do trabalho do Arthur Jorge. E esse lance aqui do Rafael Lobato, ele se atrapalha, cara, eu acho que ele entrou com a chuteira errada, porque depois ele vai de novo escorregar, ele entrou com o cravo da chuteira errado, irmão. A trava da chuteira errada. Perdeu um gol ali que não pode perder o Rafael Lobato, já é a segunda vez ele perdeu um gol contra o Fluminense, parecido, mas dessa vez ele não conseguiu nem a finalização, né? Tentativa de chute do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu pouco assustou o Botafogo. E aí o pênalti pro Botafogo, um lance questionável. Foi pênalti, não foi pênalti? Comenta embaixo a opinião de vocês. Eu acho que se é um jogo maior, ele talvez iria no VAR e tudo mais. Só que ele preferiu deixar mesmo o pênalti. Tem uma certa carga assim por trás. O Matheus Martins dá realmente uma atrasada na passada, tem a carga por trás. E aí o Savarino bate o pênalti, acabou batendo fraco, né? Poderia ter botado mais força nessa bola. É aquilo, os goleiros do futebol atual, eles estudam onde os batedores assim de pênalti dos times geralmente batem. E aí ele foi lá no canto que o Savarino costuma ir e fez a defesa. O goleiro do Nova Iguaçu, que eu não me lembro agora se o nome dele é Daniel, mas eu acho que é. Tentativa aí do Kaique. Bonita puxada do Kaique. Kaique entrou bem ativo no jogo, gostei da movimentação dele. Brigando na área, marcando pressão. Interessante o jogo do menino, que foi coroado com um gol no final. Esse lance aí o John tava atento. O John que talvez ainda até sentiu, né, cara? Não bateu o tiro de meta, vi que ele tava colocando ali a mão em algum local, podendo acenar lesão. Tentativa de chute do Matheus Martins, a bola vai por cima. Abriu o ângulo, ele até bate. Se ela tem direção, poderia complicar o goleiro do Nova Iguaçu, mas a bola vai por cima. Olha a tentativa de chute do Matheus Martins. E aí o gol do Botafogo, que bola do Savarino, em que tapa. Trivelinha do Savarino. E o Kaique, oportunista, se posicionou bem aí no momento certo para não ficar impedido. Nas costas do zagueiro. Deu a opção pro Savarino, que meteu uma bola ali que, cara, não é qualquer um que faz, né? Pelo amor de Deus. Ele vai lá, a parte externa do pé, e faz o passe na medida para o Kaique marcar. Belo gol do Botafogo no tempo certo, na medida certa. Gol importante para trazer mais confiança para o grupo. E gol importante para o Kaique se afirmar aí no time do Botafogo. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu fico nessa, abração do Francesco. Nós fui!